Olá, eu sou Emanuela Isabel e está no ar o seu Rede Alto Tietê News. Influenciadora doutora Deolane Bezerra é presa em Recife. O caso aconteceu nesta quarta-feira no bairro Boa Viagem. Deolane foi presa em uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa que atuava com lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A operação acontece desde abril de 2023 e já cumpriu 17 prisões e 24 mandados de busca e apreensão. A mãe da advogada, Solange Alves, também foi presa na operação. Além da prisão, foi decretada a apreensão de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, além do bloqueio de bens calculado em 2,1 bilhões. A influenciadora também teve que entregar seu passaporte, sua arma de fogo e cancelar seu registro para porte de arma. O caso permanece em investigação. E um homem é preso em flagrante no município de Suzano por fazer apologia ao nazismo e ataques racistas nas redes sociais. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira. No perfil fake, onde o suspeito se passava por uma mulher, foram publicadas postagens com ofensas racistas contra a delegada Silmara Marcelino, responsável pela Delegacia de Defesa da Mulher da cidade de Suzano e de Mogi das Cruzes, e a influenciadora Jojo Todinho. De acordo com a polícia, as apurações tiveram início após denúncia da delegada no setor de investigações gerais de Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, ele é suspeito de ataques e acusações de falsos crimes aos funcionários do Centro de Referência e Assistência Social de Suzano. O homem foi detido e o seu celular foi apreendido. O Ministério Público Federal aciona a Justiça para a contratação de brigadistas contra incêndios. De acordo com o órgão, no último dia 22 de agosto, foi expedida uma recomendação para a contratação de mais de 450 brigadistas e disponibilidade de aeronaves para combate aos incêndios na região norte. Na ação, o Ministério Público Federal solicita de forma urgente que o governo federal libere a verba para a contratação de 15 brigadas com 30 brigadistas temporários cada. E também que garanta equipamentos de proteção individual e de combate ao fogo, aeronaves com capacidade para transportar até 12 mil litros de água em cada voo e helicópteros equipados com dispersores de água. É sugerido, inclusive, que a União requisite bombeiros militares de outros estados como alternativa à contratação. O Ministério Público Federal pede ainda que a União seja condenada a pagar 50 milhões de reais a título de compensação pelos danos morais coletivos. No momento, não há uma posição do governo. Um carro bateu numa moto e causou um trânsito em Mogi. Olha só, o caso aconteceu na tarde de terça-feira no Mogilar. 2 pessoas estavam na motocicleta, o condutor, um homem sem a sua idade divulgada e uma mulher de 20 anos que andavam na garupa, bateram em um Renault Kwid branco. O casal foi medicado e levado ao Hospital Luzia de Pinho Melo e o motorista do carro não se feriu. As causas do acidente estão sendo investigadas. E no próximo bloco tem cinema gratuito em Suzano. E mais, moda e economia com artes e inícios. E rapidinho, 2 minutinhos, eu tô de volta. A Quiromed é uma empresa inovadora e especializada em manutenções de equipamentos hospitalares. São diversas soluções para a sua clínica, laboratórios e hospitais. Tem foco em manutenção e comercialização de produtos médicos e dispõe de uma estrutura de última geração e laboratórios altamente tecnológicos, tendo como principais segmentos a urologia, ginecologia, laparoscopia, cirurgia geral, ortopedia e coluna. Precisa de equipamentos hospitalares de altíssima qualidade ou está buscando uma empresa que faça manutenção preventiva ou corretiva dos seus instrumentais endoscópicos ou eletrônicos? Conte com a Quiromed. Quiromed, equipamentos e soluções hospitalares. Comunicação multiplataforma. Conheça a nova era da comunicação.
A Rede Auto Tietê traz para você uma estrutura completa para publicidade. Canal de TV na Claro, com transmissão ao vivo pelo YouTube também. São mais de 400 mil telespectadores só na TV, nas 11 cidades do Alto Tietê, principalmente das classes econômicas A, B e C. Também contamos com mais de 10 podcasts com temas variados e um time campeão de apresentadores para vídeos de varejo. Conteúdo de qualidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Invista em uma rede de mídia completa. Coloque sua empresa na Rede Auto Tietê, a nossa TV. OAB de Itaquaquecetuba está oferecendo bolsas de estudo para pós-graduação. Os cursos são oferecidos pela Faculdade I9 nas áreas de Direito Previdenciário, Penal, Trabalhista e Tributário. Para participar, os advogados devem realizar sua inscrição presencialmente e apresentar a carteira da OAB ou um comprovante de inscrição na unidade. A OAB fica na Rua Ademira, número 315, na Vila Virgínia. Suzano terá sessões de cinema gratuito no mês de setembro. As sessões vão acontecer todas as quartas-feiras, às 2h30 da tarde e às 7 da noite, no Cine Teatro Vilma Bentivenha. No dia 11, terá o clássico infantil Os Batutinhas, às 2h30 da tarde, e às 7 da noite o filme nacional Nada Será Como Antes, que fala sobre artistas do MPB. Já no dia 18, às 2h30, será exibido o filme infanto-juvenil Os Goonies, e às 7 da noite, longa Sem Coração. E para finalizar o mês, no dia 25, terá o filme Matilda, na parte da tarde, e Hora da Estrela, no período da noite. Todas as sessões são gratuitas. O Cine Teatro fica na Rua Paraná, número 17, no Jardim Paulista. Agora, vamos de previsão do tempo. Hoje o dia começou ensolarado com clima quente, permanecendo assim durante todo o dia. Você está gostando desse calorzinho aqui no final do inverno? Vamos ver se amanhã continua assim? Na quinta-feira, o dia começa com céu limpo e clima quente. Durante a tarde, pode ficar nublado em alguns pontos da cidade. Não temos previsão de chuvas. Mínima de 15 graus em Santa Isabel e máxima de 29 em Guararema. Você sabe qual é o melhor tipo de financiamento? Marcos Vinícius vai te dar todas as dicas. Marcos Vinícius, é com você. Está no ar mais um Moda Economia aqui com o Marcos Vinícius. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, um prazer mais uma vez. O Marcos sempre tem dicas muito especiais, os temas são variados aqui, mas sempre para ajudar o pessoal que está assistindo em casa, né? Sim. E hoje a gente vai falar de um tema que quase todo mundo faz, financiamento, né? O pessoal é bem popular aí, porque é uma ótima forma de você conseguir a sua casa, né? Tem o programa do governo que facilita, mas olhando para frente, como está o cenário de juros, acho que é válido essa dica de hoje. Então, financiamento, né? Houve um período aí do aumento de juros, a taxa Selic e tudo, e o financiamento é impactado também por isso, né? Exatamente. O pessoal de casa entender a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, ela acaba, o Banco Central ele vai acompanhando ela a cada 45 dias, ver se ele vai subir ou se vai descer, principalmente para controlar a inflação. E antes da pandemia, a gente estava numa faixa de 6, 7%. Estava baixinho, Estava né? baixo. Aí durante a pandemia realmente caiu mais. Só que em 2021 ali começou a subir com frequência. Então o que isso impacta? O financiamento ficou mais caro. Então se a taxa Selic igual estava até o ano passado, 13,75, os juros do financiamento fica maior, o empréstimo fica mais caro, vai afetando pra gente. Então esse crédito fica mais caro. Então a dica hoje é o pessoal que realmente fez o financiamento com uma taxa mais cara, começar a olhar que pode surgir oportunidade. Então, mas e quem comprou? comprei meu carro, foi 30 mil, aí dependendo da taxa você paga quase 2 carros, assim, dependendo do tempo que você financia. E peguei essa época da taxa de juros mais alta. Agora, a taxa Selic está baixando, né? Consequentemente, assim, às vezes os juros vão ficando menores. Eu tenho como refinanciar esse valor? Você pode refinanciar e ele vai atualizar pelos juros atuais. Tá. Então, hoje,
os juros já está em 11,25 com uma tendência de fechar 24 com 9%. Então está caindo. Tá caindo. Então você pode fazer tanto um refinanciamento ou uma portabilidade, ele é recalculado. O que o pessoal tem que ter atenção é que essa queda não tem um reflexo tão rápido. O banco demora um pouco para refletir isso ali nos produtos para ter esse impacto positivo para a gente. Então vai de 3 a 6 meses. Então essa queda começou lá em agosto do ano passado. Então agora, a partir de março, a gente já vai começar a ter um reflexo positivo. Tanto que, olhando para a economia como geral, tende a aquecer um pouco mais no segundo trimestre. Então, com essa tendência de baixa, a partir do segundo semestre, já vai estar um pouco mais baixa. E aí o que o pessoal tem que olhar para saber se é uma oportunidade ou não é o custo efetivo total. As pessoas sempre olham, quando você pergunta para alguém quanto que foi seu financiamento, ela sempre fala o juros nominal, que é o que o banco coloca ali. Às vezes, do Mas carro tem foi outros 5%. custos ali por trás, Sim, né? Então, esse seria o custo efetivo total. Exatamente, porque tem seguro envolvido, tem outras taxas ali embutidas, que aí forma o custo efetivo total. Então é isso que você tem que olhar. Pegar o extrato do financiamento, seja imobiliário ou de auto, ver o custo efetivo total. Tá? Então, pegando um exemplo, quem fez financiamento imobiliário do fim de 2021, que já pegou uma taxa de 10%, até o fim de 23, que estava em 13%, possivelmente esse custo efetivo total está em 10, 11, 12%, se não um pouco mais, porque também vai de acordo com a relação de cada pessoa com o banco. Então é um custo muito alto. Tá? E com essa expectativa de fechar 2024 com 9%, começou a dar uma diferença ali, que a gente chama que é o spread, do custo efetivo total para a taxa de juros atual de 2,5 a 3, já fica interessante, principalmente no imóvel, você fazer uma portabilidade, se o banco não permitir fazer um refinanciamento, porque ao longo do tempo, se você olhar 10, 20, 30 anos, que é o tempo do financiamento, esses 3% fazem muita diferença. Se você faz um financiamento de uma casa, né, é uma situação. Se você faz de um carro, que é menos tempo, é outra situação. Eu ia te perguntar isso. Se você fez um financiamento de um carro no banco X, aí você quer tentar um refinanciamento nesse banco, ele não faz. Então, isso te permite fazer a portabilidade, que até a gente já falou aqui sobre o tema, né? Assim, então, você pode procurar uma outra instituição, fazer a portabilidade desse financiamento se for mais interessante. Exato. O próprio banco, ele faz, tá? Mas o pessoal pode abrir o site do Banco Central e digitar lá taxa de juros, ele vai aparecer todos os tópicos lá, financiamento de auto e tudo mais. A hora que você escolhe lá o de auto ou o de imóvel, ele aparece uma tabela dos bancos e a taxa de juros está sendo praticada. Entendi. Então ali você consegue saber, por exemplo, para qual banco que eu vou ver a opção de fazer a portabilidade. Tá? E o banco original, ele não pode se opor a essa portabilidade. Isso a gente já falou aqui, né? E assim, agora a pessoa não tem um financiamento, mas ela fala assim, quero trocar de carro, quero comprar minha casa, vou fazer um financiamento agora. É uma situação que a taxa de juros está baixando, né? E tem a previsão até de abaixar mais. Agora seria um bom momento para fazer, talvez, um financiamento? Depende do momento da pessoa. Se for um carro para transporte da família ou para gerar renda, que ele precise mesmo, então é ver a melhor forma de fazer. Se conseguir dar uma entrada de 20%, já vai baixar bastante o valor da parcela. Tá? E depois tentando estratégias para você amortizar, para reduzir um pouco esses juros. Então vai do momento, porque ainda está alto, está em 11,25, está alto. Sim. A ideia é voltar para a média, que ficava ali entre 7 e 8, então esse ano possivelmente fecha em 9. Que é uma tendência, né? É uma tendência para o ano que vem, porque como é cada 45 dias, então ele demora um pouco para baixar, não é tão rápido. Então a pessoa pode, se não for uma necessidade agora, né, para agora, ela pode ir guardando um dinheirinho, às vezes para ter uma entrada, e lá para o final do ano, início de 2025, que a taxa provavelmente estará mais baixa, dar essa entrada e depois financiar o restante. Exatamente. Faria mais sentido porque seria uma operação mais barata, mas se você precisa agora e consegue dar essa entrada, aí depois você vai amortizando para amenizar. Agora, se não tem a entrada e precisa, não deixa de fazer. Só tenta encaixar a parcela dentro do que você consegue pagar. E na medida do possível, melhorando as coisas, você vai amortizando para reduzir esses juros. Tá? E olhando para o lado de imóveis, mesma coisa. Se conseguir esperar com que baixe mais a taxa, vai ser mais interessante. Porém, dependendo da renda familiar e do valor do imóvel, pode se enquadrar no Minha Casa Minha Vida.
Ah, tem que isso aí também. é bem interessante. É uma taxa a partir de 4% ao ano, bem mais baixa, então faz sentido. E o pessoal às vezes associa Minha Casa Minha Vida como uma casa talvez não tão boa, e na verdade não. A gente vai falar aqui um pouco das características, você consegue ótimos imóveis hoje. Ah, então assim, dependendo do seu bem, o que você quer adquirir, faz toda a diferença. É muito interessante depois a gente falar especificamente sobre financiamento de imóveis, então, porque eu acho que despertou a curiosidade do pessoal. Aí vai ficar para um próximo tema para a gente falar. Legal. Né? E o financiamento de carro, é o que você falou, se às vezes compensa guardar um pouquinho, tem muita promoção às vezes no final do ano, tem algumas promoções que você dá 50% de entrada, financia o resto com taxa zero, tem algumas promoções que surgem aí, né? Aí entra no que a gente sempre fala, né? Planejamento, pesquisa. Isso, porque tem um cenário de cada um. A gente não pode colocar algo que não funcione para todos. Isso. Tá? A gente sempre procura falar de modo geral. Então, se você está bem, está organizado e tem essa possibilidade, pesquisa, que como você falou, tem ótimas oportunidades de você pegar a taxa zero. Isso. Mas, no próximo tema a gente vai falar sobre financiamento aí mais voltado para casa, tá bom? Tá ótimo, então. Muito obrigada, viu, Marcos? Até a próxima. E até o próximo Moda Economia com Marcos Vinícius. E no próximo bloco tem nova exposição na Estação de Ferraz. E mais, Dr. Bactéria tira todas as suas dúvidas sobre saúde. É rapidinho, olha, não sai daí que já se Rede Alto TT News está de volta. Olha, francamente, estamos aqui para fazer uma grande oportunidade para você. É verdade, aguarde. Tá vendo? Você conhece esse cara que eu imitei? Quem não é visto, não é lembrado. Eu quero te convidar a estar aqui no Rede Motors, divulgando a sua empresa, sua prestação de serviço, seu centro automotivo. Eu aguardo por você. Quem quer carro? Oi! A Rede Alto Tietê chegou em Guarulhos e com esse novo espaço totalmente estruturado, os podcasts invadiram a TV. É isso aí, agora a Rede Alto Tietê também tem podcast. O estúdio de Guarulhos foi totalmente preparado para receber você que quer fazer o seu podcast, além de um YouTube prontinho para você, o Pod na Rede. Um espaço para quem gosta de ouvir aí os podcasts da região do Alto Tietê. E agora você já pode conferir os assuntos que estão rolando por lá, sobre esporte, maternidade, empreendedorismo, celebridades, mas falta você também. Ah, e além disso, seu podcast tem espaço reservado no Pod na Rede, além de passar na TV Rede Alto Tietê. Tá esperando o quê? Traz seu projeto pra gente e venha fazer parte da Rede Alto Tietê, a nossa TV. Linha 11 Coral da CPTM vai receber uma exposição. A exposição Amargo, a volta de quem nunca saiu daqui, vai acontecer no mês de setembro. A mostra é do artista Matheus Vitor e conta com 10 obras que ficarão espalhadas pelo local. A exposição busca promover uma reflexão sobre a relação entre a arte e os ambientes urbanos. A exposição fica na Estação Ferraz de Vasconcelos até o dia 28 de setembro. E nesta sexta tem um espetáculo Balbúrdia no Sesc Mogi. No Picadeiro, um casal realiza movimentos circenses e utiliza diferentes objetos para desenvolver técnicas de equilibrismo, malabarismo e acrobacias. Em cena, os artistas se provocam, vivendo situações cômicas e desafiadoras. Eles aprofundam uma relação a dois que se multiplica e se transforma, fruto da dinâmica da ligação. O show é gratuito e acontece na Praça da Convivência a partir das 8 da noite. E também no Sesc Mogi tem oficina de montagem de fantoche na sexta. Para estimular a expressão criativa e a imaginação, os participantes poderão criar seu fantoche a partir de uma meia. O objetivo é desenvolver habilidades narrativas e criar personagens. A atividade é gratuita e acontece no Espaço Juventude a partir das 4 da tarde. O Sesc fica na Rua Rogério Tácula, número 118, no bairro do Socorro. E você sabe como guardar cobertores e casacos de forma correta?
O Dr. Bactéria vai te contar tudinho. Vamos conferir. Olá pessoal, aqui é o Dr. Bactéria, tá? Olha, você prepara o fato de você não ter rinite, problemas alérgicos, não é no ano não que você está vivendo, já é no ano anterior, né? Porque no ano anterior, no inverno, você utilizou o quê? Casacos, edredom, utilizou cobertores, né? Então você tem que deixar no lugar que não permita que a umidade entre. Então você manda lavar, acabou o inverno, vou mandar lavar. Ou manda lavar numa lavanderia, ou você lava se você tiver condições de secar totalmente. Seca totalmente. Aí vou guardar, porque eu vou ficar quase um ano sem usar, né? Aí você vai guardar, aí a primeira coisa que você pensa, vou guardar num saco de lixo, de plástico. Ou comprei um saco, me mandaram um saco todo fechado por zíper, todo de plástico, né? Aí o que acontece? Sabe aquele pão de forma que você deixou em cima da geladeira, que de repente começou a embolorar? Por que ele embolorou? Tinha umidade interna, aquilo começou a evaporar, foi na superfície, voltou para o alimento e embolorou tudo. Vai acontecer se você colocar em sacos plásticos, no teu casaco de lã, no teu edredom, no seu cobertor, vai acontecer isso, né? Os ácaros vão adorar, né? Então o que você faz? Nunca me use sacos plásticos. Sabe o que você vai usar? Aquele chamado TNT, que é o tecido não tecido. Onde é que você compra isso, gente? Ali em lojas, armarinhos, lojas de presente, ou em papelaria. Você não comprou aquilo aí um dia para o seu filho, foi levar na escola, viu lá, comprar tanto saco de TNT. Você compra saco de TNT de tudo quanto é tamanho, né? Fechado por zíper. Ou então, se não tiver zíper para fechar, você pega, você compra, coloca lá dentro os cobertores, edredom, tudo, junta tudo e dá um nó, põe barbante, e coloca. Por quê? O TNT ele faz uma troca com o ambiente. Então, se por acaso ainda sobrou um pouco de umidade, né, ele vai acabar trocando, ele vai acabar secando, o que não acontece quando é saco de plástico. Porque o saco de plástico ele vai umidificar tudo, gente, vai criar bolor, né? Então, sempre para guardar todos esses materiais que você não vai usar, vai demorar para usar na tua casa toda, nada de saco plástico, use sacos de TNT. O que é TNT? Tecido, não tecido. E a gente fica por aqui, uma ótima noite para vocês. Reapresentação desse jornal é cedinho às 7h30 da manhã. Lá no nosso portal você acompanha todas as notícias atualizadas e a programação cultural que a gente fala por aqui. E no YouTube da TV, toda a programação da Rede Alto Tietê. E amanhã a gente está de volta.